Um milionário enfrenta uma sentença devastadora. Pagar 500 milhões à ex-esposa grávida, sob os olhos atentos da imprensa. Mas quando uma menina pobre invade o tribunal com um envelope amassado, tudo para. O conteúdo revela uma traição inimaginável e desmonta diante da juíza o maior golpe da vida do magnata. A partir dali, justiça, redenção e uma conexão improvável mudam para sempre o destino de todos os envolvidos. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O Fórum João Mendes, no centro de São Paulo, estava mais movimentado que o normal naquela manhã de quinta-feira. Jornalistas, fotógrafos e curiosos se aglomeravam nos corredores do quarto andar, todos à espera da conclusão do processo de divórcio mais comentado dos últimos anos. De um lado, Eduardo Monteiro, 62 anos, um dos maiores empresários do setor imobiliário do país, dono da Monteiro Construções, responsável por erguer alguns dos mais luxuosos edifícios e condomínios da capital paulista. Do outro, Carla Vilela, 39 anos, sua esposa há 2 décadas, grávida de 6 meses. Dentro da sala de audiências, Eduardo ajeitava a gravata azul marinho, enquanto seu advogado, Dr. Rafael Soares, organizava documentos sobre a mesa de mogno. O rosto do empresário mantinha a expressão neutra que os paulistanos conheciam bem das páginas de economia dos jornais, mas suas mãos inquietas traíam o nervosismo. Não era para menos. A juíza doutora Luísa Campos estava prestes a determinar o pagamento de 500 milhões de reais a Carla, o maior valor em um divórcio da história do judiciário brasileiro. Do outro lado da sala, Carla ajustava o vestido cor de pérola, que valorizava sua barriga de gestante. Seus olhos castanhos escuros, maquiados com precisão, raramente se encontravam com os do ainda marido. Ao seu lado, o advogado Dr. Tiago Mendonça sorria discretamente, antecipando a vitória iminente. Os termos estão estabelecidos conforme o acordo pré-nupcial, modificado em 2018, anunciou a doutora Luísa, ajustando os óculos de armação fina enquanto lia o documento. Considerando o patrimônio atual do requerido, a compensação financeira definida é de 500 milhões de reais a serem pagos em prazo não superior a 30 dias após a homologação desta sentença. Eduardo respirou fundo. Não era o dinheiro que o incomodava. Sua fortuna estimada era quase 10 vezes esse valor. Era o sentimento de fracasso. 20 anos de casamento terminando daquela forma, com Carla esperando um filho que finalmente chegaria depois de tantas tentativas frustradas. Além disso, continuou a juíza, fica estabelecida a pensão alimentícia para o filho do casal, a nascer em aproximadamente 3 meses, no valor de... Nesse momento, as portas pesadas da sala de audiência se abriram com um estrondo. Os presentes se viraram, surpresos, para ver uma menina de aproximadamente 7 anos parada na entrada. Pequena, com cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo desalinhado e vestindo um uniforme escolar simples, ela segurava um envelope pardo amassado contra o peito. "Quem é você, minha jovem?" "Como entrou aqui?" perguntou a juíza, ajustando os óculos. A menina engoliu em seco, visivelmente nervosa, mas seus olhos escuros transmitiam uma determinação incomum para alguém tão jovem. "Meu nome é Júlia Oliveira." "Senhora juíza", respondeu ela com voz firme apesar do leve tremor, "eu preciso entregar um documento importante antes que a senhora termine." O segurança que havia corrido atrás dela finalmente a alcançou, segurando seu ombro. "Desculpe, excelência." Ela escapou quando abriu a porta para um advogado. "Espere", doutora Luísa ordenou ao segurança intrigada. "Do que se trata esse documento, menina?" Júlia avançou alguns passos, ignorando os olhares perplexos. "É a prova de que o bebê que a dona Carla está esperando não é do seu Eduardo", disse ela, fazendo com que um murmúrio percorresse a sala. "É do irmão dele, seu Marcelo Monteiro." Carla empalideceu visivelmente, levando a mão à barriga num gesto instintivo. Do outro lado da sala, Eduardo se levantou, o rosto uma máscara de incredulidade. "Isso é um absurdo, uma completa loucura", exclamou o doutor Tiago, o advogado de Carla. "Excelência, não podemos permitir que uma criança interrompa um processo dessa magnitude com acusações infundadas."
Marcelo Monteiro, que estava sentado nas fileiras de trás como espectador, levantou-se abruptamente. Aos 55 anos, o irmão mais novo de Eduardo era seu sócio na construtora há décadas, responsável pela parte operacional, enquanto Eduardo cuidava das finanças e da representação pública da empresa. Eu nunca vi essa menina na minha vida, disse Marcelo, ajeitando o paletó cinza. Isso deve ser algum tipo de armação para atrasar o processo. Doutora Luísa observou a menina por alguns instantes, intrigada pelo comportamento decidido da criança. Júlia, você entende a gravidade do que está dizendo? Perguntou a juíza com voz suave, mas firme. Sim, senhora, respondeu Júlia, estendendo o envelope. Eu moro no quarto de serviço da casa do seu Marcelo. Minha mãe trabalhava lá como empregada, mas ela não está mais presente. Eu ouvi muitas conversas entre seu Marcelo e Dona Carla quando eles não sabiam que eu estava por perto. Este exame estava guardado na caixa de joias da minha mãe, que ficou no quarto dela quando eu fui levada para outro lugar. A juíza hesitou apenas por um momento antes de estender a mão. Deixe-me ver esse documento. Um oficial de justiça pegou o envelope das mãos de Júlia e o entregou à magistrada. A sala permaneceu em absoluto silêncio enquanto ela abria o envelope e examinava seu conteúdo. Seus olhos se arregalaram levemente ao ler. Isso parece ser um exame de DNA legítimo, realizado pelo Laboratório Central de Análises Genéticas, anunciou ela, após alguns momentos. Datado de 4 meses atrás, indica uma probabilidade de 99,9% de paternidade entre o senhor Marcelo Monteiro e o feto em gestação. Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. Olhou para o irmão que havia empalidecido e para Carla, que agora chorava silenciosamente. Isso é impossível, gritou Marcelo avançando. Esse documento deve ser falsificado. Essa menina é uma mentirosa. O documento contém todos os elementos de autenticidade, respondeu a juíza, examinando-o com cuidado. Número de série, carimbo oficial. Assinatura digital verificável e código QR para confirmação online. Além disso, há aqui a assinatura da senhora Carla Vilela, autorizando a coleta de material para o exame. Carla cobriu o rosto com as mãos, incapaz de encarar Eduardo. Por 20 anos, disse Eduardo, com voz baixa, mas audível para todos. Por 20 anos você me fez acreditar que eu era infértil, que não podíamos ter filhos por minha causa. Eduardo, eu posso explicar, começou Carla, mas sua voz falhou. A juíza bateu o martelo com força, interrompendo o tumulto que começava a se formar. Considerando a gravidade desta nova evidência, estou suspendendo imediatamente esta audiência, declarou ela. Determino a retenção dos passaportes da senhora Carla Vilela e do senhor Marcelo Monteiro, até que se esclareçam os fatos. Também solicito a verificação imediata da autenticidade deste documento e a abertura de investigação por possível fraude processual. Eduardo permaneceu imóvel, seu mundo desmoronando diante de seus olhos. Não era apenas o divórcio ou o dinheiro, era a traição dupla da esposa e do próprio irmão, seu parceiro de toda a vida. Enquanto os advogados discutiam acaloradamente e os oficiais de justiça se organizavam para cumprir as determinações da juíza, Eduardo observou a pequena Júlia, parada sozinha próxima à porta. Seus olhos se encontraram brevemente e ele viu algo na expressão dela. Não era triunfo nem satisfação, apenas uma seriedade que parecia deslocada em alguém tão jovem. Lentamente, Eduardo se aproximou dela, ignorando os chamados de seu advogado. Por que você fez isso? Perguntou ele suavemente, agachando-se para ficar na altura dos olhos dela. Júlia hesitou antes de responder, seus dedos pequenos brincando com a barra da camisa do uniforme escolar. Porque minha mãe sempre disse que a verdade é importante, mesmo quando dói, respondeu ela simplesmente. É porque o senhor parecia uma pessoa boa nas fotos que a dona Carla tinha. Eduardo sentiu um nó na garganta. Em meio ao caos que sua vida se tornara nos últimos minutos, aquela criança havia mostrado mais integridade que muitos adultos que conhecera em toda a sua vida. Você tem onde ficar? Perguntou ele, notando as roupas simples e gastas da menina. Júlia baixou os olhos. Eu estava ficando no abrigo Santa Luzia, mas fugi hoje cedo para vir aqui.
Eduardo olhou para o advogado que agora se aproximava. Rafael, podemos ajudar esta menina? Perguntou, levantando-se. Eduardo, temos questões mais urgentes agora, começou o advogado, mas algo na expressão do cliente o fez parar. Bem, podemos verificar a situação dela enquanto resolvemos o resto. Eduardo se voltou novamente para Júlia. Você já almoçou hoje? Ela negou com a cabeça. Então vamos resolver isso primeiro, disse ele, estendendo a mão. Depois vamos encontrar um lugar seguro para você ficar. Combinado? Júlia olhou para a mão estendida e, após um momento de hesitação, assentiu, colocando sua pequena mão na dele. Enquanto saíam da sala de audiências, deixando para trás o tumulto e os flashes dos fotógrafos que já haviam sido alertados sobre a reviravolta no caso, Eduardo sentiu um estranho alívio em meio à tempestade. Sua vida acabara de ser virada de cabeça para baixo, mas algo lhe dizia que aquela pequena mão na sua representava um novo começo, que ele jamais poderia ter imaginado. O restaurante Fazano, um dos mais exclusivos de São Paulo, não estava habituado a receber crianças com uniformes escolares surrados, mas ninguém ousou questionar quando Eduardo Monteiro entrou acompanhado de Júlia. O maître, reconhecendo imediatamente um de seus clientes mais importantes, apenas ergueu uma sobrancelha antes de conduzi-los a uma mesa discreta no canto do salão principal. Júlia olhava ao redor com os olhos arregalados, intimidada pelos lustres de cristal, talheres de prata e garçons em trajes impecáveis. Eduardo observava suas reações, lembrando-se de sua própria infância humilde no interior de Minas Gerais, antes de construir seu império imobiliário em São Paulo. Você pode pedir o que quiser, disse ele, gentilmente, ao perceber que Júlia não sabia o que fazer com o cardápio escrito parcialmente em italiano. Eu nunca comi num lugar assim, admitiu ela em voz baixa. Posso pedir macarrão? Minha mãe fazia o melhor macarrão do mundo. Eduardo sentiu uma pontada no peito ao notar a maneira como ela falava da mãe no passado. Claro que pode. Eles têm o melhor espaguete à bolonhesa da cidade. Enquanto esperavam o pedido, Eduardo tentou aprender mais sobre a menina que havia acabado de desmoronar seu casamento, mas que também o havia libertado de uma vida de mentiras. Júlia, você disse que morava no quarto de serviço da casa do meu irmão. O que aconteceu com sua mãe? A menina baixou os olhos, seus dedos brincando nervosamente com o guardanapo de linho. Ela ficou muito doente. Câncer foi o que o médico disse. Depois que ela se foi, seu Marcelo disse que eu podia ficar no quartinho até encontrarem um lugar para mim. Mas aí veio o conselho tutelar e me levaram para o abrigo Santa Luzia. Eduardo respirou fundo, sentindo uma raiva crescente do irmão. Não bastava atrair sua confiança com Carla. Também havia negligenciado uma criança órfã que estava sob seu teto. E como você encontrou aquele exame de DNA? Eu voltei escondida para buscar a caixinha de joias da minha mãe. Era a única lembrança que eu tinha dela. O porteiro, seu Juvenal, me deixou entrar porque me conhecia. Quando abri a caixa, o papel estava lá dentro, dobrado. Eu não entendi tudo, mas vi o nome do seu irmão e da dona Carla. O garçom chegou com os pratos, interrompendo momentaneamente a conversa. Júlia olhou maravilhada para o espaguete à sua frente, decorado com folhas de manjericão fresco e queijo parmesão ralado na hora. E como você soube do divórcio e onde seria a audiência? Perguntou Eduardo, depois que o garçom se afastou. Júlia Twirlog o macarrão no garfo como havia visto em filmes. A senhora que cuida da limpeza no abrigo sempre lê aquelas revistas de fofoca. Tinha uma foto sua e da dona Carla, falando do divórcio milionário e da audiência de hoje. Eu guardei a revista e decidi que precisava entregar o papel para o juiz. Eduardo sentiu uma admiração crescente pela coragem daquela menina. Você sabe que o que fez hoje mudou completamente a minha vida, não sabe? Júlia assentiu subitamente preocupada. O senhor está bravo comigo? Não, Júlia, estou agradecido. Você me mostrou uma verdade que eu precisava conhecer, por mais dolorosa que seja. Eduardo fez uma pausa, pensativo. Agora precisamos decidir o que fazer com você. Naquele momento, o telefone de Eduardo tocou. Era Rafael, seu advogado. Eduardo, a juíza confirmou a autenticidade do exame. O laboratório verificou o código e confirmou que foi realizado há 4 meses, exatamente como consta no documento.
Carla e Marcelo estão sendo interrogados separadamente. Eduardo agradeceu pela informação e desligou, voltando sua atenção para Júlia, que comia com evidente satisfação. Júlia, eu tenho uma proposta para você. Enquanto tudo isso se resolve, você gostaria de ficar na minha casa? Tenho um quarto de hóspedes que nunca é usado, muito maior e mais confortável que o quarto de serviço onde você estava. Os olhos da menina se iluminaram. Posso mesmo? Claro que sim. Precisamos falar com o abrigo e com o juizado de menores para regularizar tudo. Mas meu advogado pode cuidar disso. 3 horas depois, após uma visita ao abrigo Santa Luzia, onde Rafael apresentou uma petição emergencial para a guarda provisória, Eduardo e Júlia chegaram à mansão no Jardim Europa, um dos bairros mais exclusivos de São Paulo. A casa de arquitetura contemporânea, com seus 3 andares e jardim exuberante, deixou Júlia sem palavras. É aqui que você mora? Parece um palácio. Eduardo sorriu pela primeira vez naquele dia. É grande demais para uma pessoa só, na verdade. Vou te mostrar seu quarto. Enquanto subiam a escadaria de mármore, Eduardo percebeu como a casa, que sempre lhe parecera fria e impessoal apesar da decoração luxuosa, de repente parecia diferente com a presença daquela criança. Carla sempre se opusera à ideia de adoção quando descobriram os supostos problemas de fertilidade dele. Agora, Eduardo entendia por quê. O quarto de hóspedes era espaçoso, com uma cama king size, varanda com vista para o jardim e um banheiro privativo em mármore italiano. Para Júlia, acostumada ao beliche do abrigo, parecia algo saído de um conto de fadas. Amanhã podemos comprar algumas coisas para deixar o quarto mais à sua cara, sugeriu Eduardo. Mas por enquanto preciso fazer algumas ligações. Fique à vontade para explorar. Só tenha cuidado na área da piscina. Júlia assentiu ainda maravilhada com seu novo ambiente. Eduardo se retirou para seu escritório, onde precisava lidar com as consequências daquele dia tumultuado. As primeiras semanas de convivência entre Eduardo e Júlia foram um período de adaptação para ambos. Eduardo, acostumado à solidão e à rotina regrada, viu-se repentinamente precisando pensar em refeições adequadas para uma criança, horários escolares e atividades de lazer para os fins de semana. Júlia, por sua vez, tentava se comportar da melhor maneira possível, temendo que qualquer deslize pudesse fazê-la voltar para o abrigo. Em uma tarde de domingo, enquanto tomavam sorvete no Parque Ibirapuera, Eduardo percebeu como a presença de Júlia havia trazido cores à sua vida, antes tão monótona apesar de toda sua riqueza. Observava a menina alimentando os patos do lago, rindo com a inocência que só as crianças possuem, e sentiu uma onda de afeto que não experimentava há anos. Seus pensamentos foram interrompidos pelo toque do celular. Era Marina, sua secretária, ligando em um domingo, algo que nunca acontecia a menos que fosse uma emergência. Eduardo, sinto muito incomodá-lo no fim de semana, mas temos um problema sério na empresa. O diretor financeiro encontrou algumas irregularidades graves nas contas da Divisão Sul. Parece que há um desvio sistemático de verbas acontecendo há pelo menos 8 anos. Eduardo sentiu o estômago afundar. Mais problemas, justamente quando começava a reorganizar sua vida pessoal. Quão grave é a situação, Marina? Os números preliminares indicam um desvio de cerca de 80 milhões de reais ao longo desse período. E há indícios de que seu irmão está envolvido. Eduardo fechou os olhos, sentindo uma mistura de raiva e decepção. Marcelo novamente. Primeiro sua esposa, agora sua empresa. A traição parecia não ter limites. Reúna a equipe jurídica e o conselho para amanhã cedo. Não comente isso com mais ninguém por enquanto. Desligou o telefone e voltou sua atenção para Júlia, que agora corria atrás de uma bola, seus cabelos cacheados dançando ao vento. Decidiu não deixar que os problemas da empresa arruinassem aquele momento de paz. Naquela noite, após colocar Júlia para dormir, um ritual que incluía agora a leitura de uma história, Eduardo se reuniu com Rafael em seu escritório. O advogado trazia mais informações sobre o caso de divórcio e sobre as investigações preliminares na empresa. Encontramos evidências de que Carla estava ativamente envolvida nos desvios, explicou Rafael, mostrando documentos em seu tablet. Ela usava contatos no mercado de arte
para lavar parte do dinheiro, comprando e vendendo obras supervalorizadas. As transações passavam por galerias fantasmas e terminavam em contas no exterior. Eduardo massageou as têmporas, sentindo o início de uma enxaqueca. E quanto ao divórcio? A juíza suspendeu completamente o processo. Com as novas evidências, Carla não só perde o direito à divisão de bens que estava pleiteando, como pode enfrentar processos por fraude e estelionato. E Marcelo? Rafael hesitou antes de responder. A situação dele é complicada. As evidências apontam que ele era o mentor de todo o esquema. Usava empresas de fachada para desviar verbas de construções. Emitia notas frias, subcontratava serviços inexistentes. É um esquema elaborado que vem acontecendo há anos, Eduardo. Eduardo se levantou e caminhou até a janela, observando as luzes da cidade que se estendiam até onde a vista alcançava. Construir a sua empresa do zero, com trabalho duro e princípios sólidos. Vê-la manchada dessa forma, por pessoas em quem mais confiava, era devastador. Qual é o impacto financeiro real disso tudo, Rafael? A divisão sul inteira está comprometida. Sem um aporte financeiro emergencial, teremos que demitir pelo menos 300 funcionários nos próximos 30 dias. Eduardo pensou em todas aquelas famílias, pessoas que dependiam de seus empregos para sobreviver. Pensou em Júlia, que havia perdido a mãe e quase acabara abandonada. Não podia permitir que mais famílias fossem destruídas por causa da ganância de seu irmão e sua ex-esposa. Prepare os documentos necessários. Vou fazer um aporte pessoal para cobrir o prejuízo e manter os empregos. E quero uma auditoria completa em todas as divisões da empresa, sem exceção. Rafael parecia surpreso. Tem certeza? Estamos falando de um valor considerável, Eduardo. Tenho certeza. E vamos fazer isso da maneira certa, com total transparência. Quero que cada centavo desviado seja rastreado e recuperado, não importa quanto tempo leve. Quando Rafael saiu, já passava da meia-noite. Eduardo se serviu de um dedo de uísque e voltou à janela. Sua vida havia sido completamente transformada em questão de semanas. O casamento, a relação com o irmão, a confiança na própria empresa, tudo havia desmoronado. Mas de alguma forma, no meio daquela tempestade, uma pequena luz havia surgido na forma de uma menina corajosa que agora dormia no quarto ao lado. Eduardo sorriu ao pensar em como Júlia havia transformado sua mansão vazia em um lar. Talvez fosse hora de transformar a tragédia em recomeço. Com esse pensamento, terminou sua bebida e foi verificar se Júlia estava bem antes de se recolher para uma noite que, pela primeira vez em muito tempo, prometia um sono tranquilo. A reunião na sede da Monteiro Construções começou pontualmente às 8 da manhã. A sala de reuniões do 20º andar, com suas janelas do piso ao teto, oferecia uma vista panorâmica do skyline paulistano. Uma paisagem moldada, em grande parte, pelos empreendimentos da própria empresa ao longo de 3 décadas. Eduardo ocupou a cabeceira da mesa oval, tendo à sua direita Rafael e à esquerda Vitória Campos, a nova diretora financeira contratada emergencialmente após a suspensão de Marcelo de suas funções. Os números são ainda piores do que imaginávamos inicialmente, explicou Vitória, deslizando o dedo pela tela do tablet enquanto os gráficos se projetavam na parede. O esquema envolvia pelo menos 3 níveis de operação: superfaturamento de materiais, empresas de fachada para serviços nunca prestados e desvio direto para contas no exterior. Eduardo observava os números em silêncio, o rosto impassível, embora seus dedos tamborilassem levemente sobre a mesa, revelando sua tensão. O que mais me preocupa, continuou Vitória, é que encontramos evidências de aprovação de materiais fora das especificações técnicas em pelo menos 6 empreendimentos recentes. Isso pode comprometer a segurança estrutural dos edifícios. Um murmúrio percorreu a sala. Eduardo fechou os olhos por um momento, absorvendo o impacto daquela informação. Não era apenas dinheiro, eram vidas em risco. Quero uma inspeção técnica independente em cada um desses empreendimentos, começando hoje, ordenou ele, sua voz calma contrastando com a gravidade da situação. Se houver qualquer risco, por menor que seja, evacuamos os prédios e realizamos os reparos necessários imediatamente, não importa o custo. Rafael fez uma anotação em seu bloco.
E quanto aos compradores, isso pode gerar pânico no mercado. Transparência total, respondeu Eduardo sem hesitação. Enviaremos comunicados explicando a situação, oferecendo hospedagem temporária se necessário e garantindo que todos os reparos serão realizados sob supervisão dos melhores engenheiros do país. A Monteiro Construções sempre se orgulhou de sua reputação e não vamos esconder nada agora. A reunião prosseguiu por mais 2 horas, detalhando o plano de contenção da crise. Quando todos saíram, Eduardo permaneceu na sala contemplando a cidade pela janela. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Dona Conceição, a governanta que havia contratado para ajudar com Júlia enquanto ele estava no trabalho. Júlia saiu para a escola sem problemas. Pediu para lembrá-lo do passeio ao zoológico no sábado. Eduardo sorriu, sentindo uma onda de calor no peito. Em meio ao caos profissional, aquela mensagem simples trazia um lembrete de que nem tudo em sua vida estava desmoronando. Seu momento de paz foi interrompido por uma batida na porta. Era Luiz Henrique, chefe da segurança corporativa, um ex-delegado federal que Eduardo contratara há 5 anos. Senhor Monteiro, encontramos algo que o senhor precisa ver, disse ele, depositando uma pasta sobre a mesa. Nossas investigações internas revelaram um padrão de comunicação entre a senhora Carla Vilela e alguns dos maiores compradores de arte do país. As transações ocorriam sempre poucos dias após grandes desvios na empresa. Eduardo abriu a pasta e examinou os documentos. Fotografias de quadros e esculturas, recibos de leilões, extratos bancários. O esquema era sofisticado, continuou Luiz Henrique. A senhora Vilela comprava obras de artistas emergentes por valores relativamente baixos. Criava burburinho em torno deles, através de suas conexões no mundo da arte, e então revendia as peças, por valores inflacionados para colecionadores que, aparentemente, estavam cientes do esquema de lavagem. Eduardo assentiu lentamente. E quanto às joias? Carla sempre teve uma coleção impressionante. Estamos investigando isso também. Existem indícios de que muitas das peças mais valiosas foram adquiridas com dinheiro desviado e mantidas fora do país, em cofres na Suíça. Quando Luiz Henrique saiu, Eduardo sentiu o peso da traição com nova intensidade. Carla não apenas o enganara emocionalmente, havia usado sua posição e seus contatos para participar ativamente do esquema criminoso orquestrado por Marcelo. Ao final do dia, exausto após sucessivas reuniões, Eduardo decidiu sair mais cedo. Queria estar em casa quando Júlia voltasse da aula de balé, sua mais nova atividade. Enquanto seu motorista navegava pelo trânsito caótico da Avenida Paulista, Eduardo recebeu uma ligação de uma jornalista do Estadão que havia acompanhado o caso do divórcio desde o início. Senhor Monteiro, estamos preparando uma matéria sobre as recentes revelações envolvendo sua ex-esposa e seu irmão. Gostaria de fazer alguma declaração? Eduardo hesitou. Normalmente, evitava comentar sobre sua vida pessoal com a imprensa, mas desta vez sentiu que precisava posicionar-se. Estou focado em garantir que nenhum funcionário da Monteiro Construções seja prejudicado por ações que não foram suas. Quanto aos aspectos pessoais, estou reconstruindo minha vida e encontrando um novo significado para a palavra família. A jornalista pareceu surpresa com a franqueza. Há rumores de que o senhor está cuidando de uma menina que foi fundamental na revelação do caso. Isso procede? Eduardo sorriu pensando em Júlia. Estou ajudando alguém que me ajudou num momento crucial. É tudo o que posso dizer por enquanto. Ao chegar em casa, Eduardo foi recebido por uma Júlia animada. Ainda vestindo o colã rosa da aula de balé, seus cachos presos em um coque improvisado. Tio Eduardo, a professora disse que tenho talento natural, exclamou ela, girando em uma pirueta desajeitada que quase a fez cair. Eduardo a pegou no ar, rindo. Cuidado aí, bailarina! Não queremos nenhum tornozelo torcido antes da sua grande estreia. Durante o jantar, enquanto Júlia contava animadamente sobre seu dia na escola, Eduardo percebeu como aquela criança havia trazido leveza para sua vida. Por 20 anos, vivera em um casamento que agora percebia ter sido vazio, baseado em aparências e conveniências. A espontaneidade de Júlia, sua honestidade crua e seu entusiasmo pela vida eram como um bálsamo para seu coração ferido.
Tio Eduardo, por que você fica me olhando assim? Perguntou ela de repente, interrompendo seu relato sobre a aula de ciências. Eduardo sorriu, pego de surpresa. Estava só pensando em como você mudou a minha vida, pequena. Júlia franziu o senho, subitamente séria. Para melhor ou para pior? Definitivamente para melhor, respondeu ele sem hesitar. Você trouxe cor para uma vida que estava em preto e branco. O sorriso dela iluminou a sala de jantar, fazendo Eduardo pensar que, apesar de todos os problemas enfrentados nas últimas semanas, havia encontrado um tesouro inestimável. Mais tarde naquela noite, após colocar Júlia na cama, Eduardo recebeu uma ligação de Rafael. Tenho novidades, disse o advogado, sua voz traindo excitação. A perícia técnica no celular de Marcelo encontrou mensagens trocadas com Carla, que não deixam dúvidas sobre a premeditação de toda a fraude. Há inclusive menções explícitas ao plano de usar a gravidez para garantir uma parte substancial do seu patrimônio no divórcio. Eduardo sentiu um nó no estômago. Ela engravidou deliberadamente como parte do golpe? Exatamente. As mensagens indicam que eles vinham planejando isso há pelo menos 2 anos. Aparentemente, Carla fez tratamentos de fertilidade secretamente, enquanto mantinha a narrativa de que o problema era seu. Eduardo desligou o telefone e caminhou até a varanda de seu quarto, deixando a brisa noturna refrescar seu rosto. A profundidade da traição era quase incompreensível. 2 das pessoas em quem mais confiava haviam conspirado não apenas para roubá-lo, mas para manipular seus sentimentos e sua vida da maneira mais cruel possível. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som suave de passos no corredor. Era Júlia, em seu pijama de unicórnios, segurando o coelho de pelúcia que haviam comprado juntos no shopping. Não consigo dormir, murmurou ela, esfregando os olhos. Posso ficar um pouquinho com você? Eduardo sorriu, estendendo a mão. Claro que pode. Vamos olhar as estrelas. Sentados lado a lado na varanda, observando o céu pontilhado de estrelas parcialmente obscurecidas pela poluição luminosa da metrópole, Eduardo sentiu uma paz que não experimentava há anos. Júlia, com a sabedoria inexplicável das crianças, parecia entender seu silêncio. Minha mãe dizia que as estrelas são janelas no céu, comentou ela, após alguns minutos, e que, quando olhamos para elas, alguém que já se foi pode estar olhando de volta para nós. Eduardo sentiu um nó na garganta. Sua mãe parecia ser uma pessoa muito especial. Ela era, confirmou Júlia com um suspiro. Ela sempre dizia que devemos ser honestos, mesmo quando é difícil. Foi por isso que levei aquele papel para a juíza. Sabia que era a coisa certa a fazer. Eduardo passou o braço pelos ombros pequenos da menina, sentindo uma onda de gratidão por aquela criança que, em sua inocência e integridade, havia salvado-o de uma vida de mentiras. Você tem o coração da sua mãe. Júlia, isso vale mais que qualquer tesouro no mundo. Na manhã seguinte, ao chegar à empresa, Eduardo foi informado de que a imprensa havia descoberto sobre as irregularidades nos materiais de construção. Manchetes alarmistas começavam a circular, causando pânico entre os proprietários dos imóveis possivelmente afetados. Contrariando a orientação de sua equipe de relações públicas, Eduardo decidiu enfrentar a situação diretamente. Convocou uma entrevista coletiva no saguão da sede da empresa, com todas as principais emissoras e jornais presentes. A Monteiro Construções existe há 30 anos, construída sobre valores de qualidade e confiança, começou ele diante das câmeras. Descobrimos recentemente que esses valores foram traídos por pessoas que colocaram a ganância acima da segurança de nossos clientes. Assumo total responsabilidade como presidente da empresa e garanto que nenhum esforço ou recurso será poupado para corrigir cada falha encontrada. Eduardo então detalhou o plano emergencial. Hospedagem em hotéis de luxo para todos os moradores durante as inspeções. Compensação financeira pelos transtornos, reforço estrutural onde necessário e substituição completa de materiais suspeitos, tudo às custas da empresa. Além disso, concluiu, estou pessoalmente injetando 150 milhões de reais para garantir que nenhum funcionário seja demitido durante este período de reestruturação. A crise foi causada por poucos, mas não permitirei que afete as centenas de famílias que dependem da Monteiro Construções para seu sustento. A reação foi imediata.
O que começara como uma crise de relações públicas transformou-se em uma demonstração de liderança ética. As ações da empresa, que haviam despencado nas primeiras horas do dia, começaram a se recuperar gradualmente. Ao final do dia, exausto, mas satisfeito com os primeiros resultados de seu plano de contenção, Eduardo recebeu uma mensagem de Dona Conceição. Júlia viu você na TV hoje. Disse que está orgulhosa do tio Eduardo por fazer a coisa certa. Ela desenhou algo para você. Está esperando acordada. Eduardo sorriu, sentindo uma renovada energia apesar do cansaço. Havia um longo caminho pela frente na reconstrução de sua empresa e de sua vida pessoal, mas pela primeira vez em semanas, sentia-se genuinamente esperançoso. Enquanto dirigia de volta para casa, onde uma pequena artista o aguardava com um desenho especial, Eduardo refletiu sobre como, às vezes, precisamos perder tudo o que pensávamos ser importante para descobrir o que realmente importa. No seu caso, foi preciso uma menina de 7 anos para lhe mostrar o verdadeiro significado de integridade, coragem e amor incondicional. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A rotina que se estabeleceu na mansão do Jardim Europa surpreendeu até mesmo os funcionários mais antigos, que nunca haviam visto Eduardo tão envolvido com o cotidiano da casa. Agora, o empresário fazia questão de tomar café da manhã com Júlia antes de levá-la pessoalmente à escola, mesmo que isso significasse adiar reuniões importantes. As noites de quinta-feira estavam reservadas para pizzas e filmes no home theater, uma tradição que começou espontaneamente e se tornou sagrada para ambos. Em um sábado ensolarado, Eduardo levou Júlia para conhecer o mais recente empreendimento da Monteiro Construções, o residencial Novo Horizonte, um conjunto habitacional na zona leste de São Paulo, muito diferente dos luxuosos condomínios que haviam consagrado a empresa. O projeto, nascido após a crise, refletia a nova filosofia da construtora, mais voltada para a responsabilidade social. "Por que estamos construindo casas aqui?", perguntou Júlia, observando curiosa os operários que trabalhavam no canteiro de obras, todos equipados com os mais modernos equipamentos de segurança, uma exigência pessoal de Eduardo após as descobertas dos materiais inadequados. "Porque morar bem não deveria ser um privilégio apenas de quem tem muito dinheiro", respondeu Eduardo, ajustando o capacete de segurança na cabeça de Júlia. "Todas as famílias merecem um lugar seguro e confortável para chamar de lar." Júlia assentiu, absorvendo a informação com a seriedade que a caracterizava. "E as crianças vão ter um lugar para brincar?" Eduardo sorriu. Essa era sempre a preocupação dela em cada projeto que visitavam. "Vamos ver os planos com o engenheiro. Se não tiver um playground adequado, podemos redesenhar. O que acha?" O rosto de Júlia se iluminou. "Podemos colocar balanços e escorregadores, e também uma daquelas gangorras grandes, onde várias crianças podem brincar juntas. Assim ninguém fica sozinho esperando a vez." "Acho uma excelente ideia", concordou Eduardo, impressionado, como sempre, com a sensibilidade da menina para questões que muitos adultos nem sequer percebiam. Ao retornarem à mansão no final da tarde, foram recebidos por Rafael, que aguardava na sala de estar com uma expressão séria. "Temos uma situação", disse o advogado, após Júlia subir para tomar banho. "O Conselho Tutelar entrou com um pedido formal para que Júlia retorne ao abrigo Santa Luzia. Alegam que sua guarda provisória foi concedida apenas para o período inicial de investigação e que agora ela deve retornar ao sistema regular de acolhimento, até que se encontre uma família adotiva adequada." Eduardo sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Nos últimos meses, Júlia havia se tornado muito mais que uma protegida temporária. Era a filha que nunca tivera, o centro ao redor do qual sua vida agora orbitava. "Isso é absurdo. Ela está perfeitamente bem aqui. Tem estabilidade, educação de qualidade, cuidados médicos, carinho." Rafael levantou a mão em um gesto apaziguador. "Eu sei disso, Eduardo, mas legalmente, sua situação com ela ainda é provisória. O sistema funciona assim para proteger as crianças de situações temporárias, que podem criar vínculos que serão rompidos depois." Eduardo passou a mão pelos cabelos grisalhos, tentando organizar os pensamentos. "E se eu a adotasse oficialmente?"
É possível? Rafael hesitou. Possível é, mas não será fácil. Seu histórico recente, o divórcio conturbado, os problemas na empresa, toda a exposição midiática, pode ser visto como um fator complicador. Além disso, adoções por pessoas solteiras, especialmente homens, costumam enfrentar maior escrutínio. Mas não é justo, exclamou Eduardo, sua voz mais alta do que pretendia. Baixando o tom, continuou. Não é justo que ela seja arrancada de um lar onde está feliz e protegida para voltar a um abrigo superlotado por causa de burocracia. Rafael assentiu, compreensivo. Concordo. E é por isso que já comecei a preparar a documentação para um pedido formal de adoção. Vamos precisar de avaliações psicológicas, tanto suas quanto de Júlia, estudos sociais do ambiente familiar, comprovação de estabilidade financeira. Isso, felizmente, não será problema, e uma série de audiências com a juíza responsável. Eduardo respirou fundo, sentindo um misto de ansiedade e determinação. Faça o que for necessário, Rafael. Contrate os melhores especialistas, mobilize todos os recursos. Não vou perder, Júlia. Naquela noite, após a habitual sessão de histórias antes de dormir, Eduardo permaneceu sentado na beira da cama de Júlia, observando-a adormecer. Como dizer a ela que havia uma possibilidade, mesmo que remota, de terem que se separar? Como explicar as complexidades do sistema de adoção para uma criança que já havia enfrentado tantas perdas? Decidiu que, por enquanto, manteria a situação em sigilo. Não queria preocupá-la desnecessariamente. Em vez disso, intensificaria seus esforços para garantir que o processo de adoção fosse bem sucedido. Na semana seguinte, a mansão recebeu a visita de doutora Patrícia Neves, a psicóloga designada pelo juizado para avaliar a compatibilidade entre Eduardo e Júlia para fins de adoção. Eduardo, acostumado a comandar reuniões de negócios com dezenas de executivos, sentia-se estranhamente nervoso enquanto a profissional observava sua interação com Júlia durante uma sessão de desenho na sala de jogos. Senhor Monteiro, gostaria de conversar um pouco com o senhor em particular, disse doutora Patrícia, após passar 2 horas avaliando o ambiente doméstico. Júlia pode continuar desenhando enquanto isso. No escritório, Eduardo sentou-se tenso diante da psicóloga, que o observava com expressão neutra. Senhor Monteiro, serei franca. Quando recebi este caso, estava cética. Um empresário solteiro, recém-divorciado, envolvido em escândalos financeiros, querendo adotar justamente a menina que expôs a fraude de sua ex-esposa, parecia um cenário repleto de motivações questionáveis. Eduardo sentiu o coração acelerar, temendo o pior. No entanto, continuou ela, suavizando a expressão, o que observei hoje foi uma conexão genuína entre vocês. Júlia claramente se sente segura e amada aqui. E o senhor demonstra uma paciência e dedicação que, francamente, surpreenderam-me positivamente. Ela mudou minha vida, admitiu Eduardo com simplicidade. Antes de Júlia, eu era apenas um homem rico e solitário, obcecado com negócios e aparências. Ela me ensinou o que realmente importa. Doutora Patrícia fez algumas anotações. Ainda temos um longo processo pela frente, senhor Monteiro. Serão necessárias mais visitas, entrevistas separadas com Júlia, avaliações do ambiente escolar dela, mas pessoalmente vejo potencial para um desfecho positivo, desde que o senhor mantenha o compromisso demonstrado até agora. Quando a psicóloga partiu, Eduardo sentiu um pequeno alívio. Era apenas o primeiro passo de uma longa jornada, mas ao menos haviam começado bem. Ao retornar à sala de jogos, encontrou Júlia concentrada em um desenho colorido. — O que você está desenhando, pequena? Perguntou, sentando-se ao lado dela no tapete. Júlia virou o papel em sua direção. O desenho mostrava 2 figuras de mãos dadas, uma grande e uma pequena, em frente a uma casa que se assemelhava vagamente à mansão. Somos nós, explicou ela, apontando. Eu e você. Nossa família. Eduardo sentiu um nó na garganta. É uma família pequena, comentou, tentando manter a voz firme. Júlia deu de ombros. Tamanho não importa para uma família ser de verdade. Minha mãe dizia que família é quem cuida da gente e quem a gente cuida. Sua mãe era muito sábia, concordou Eduardo, abraçando-a. E você tem razão. Somos uma família, não importa o que aconteça.
As semanas seguintes foram um turbilhão de atividades. Enquanto Eduardo equilibrava a reestruturação da empresa com o processo de adoção, a imprensa continuava a acompanhar o caso de longe, publicando ocasionalmente matérias sobre a transformação do magnata ou da traição à redenção, a nova vida de Eduardo Monteiro. Uma dessas matérias, publicada em uma revista de grande circulação, chamou atenção especial ao destacar como os novos projetos da Monteiro Construções refletiam uma mudança de filosofia, com maior ênfase em habitações populares de qualidade e espaços comunitários cuidadosamente planejados. Fontes próximas à empresa afirmam que a mudança de rumo tem influência direta da pequena Júlia, frequentemente vista, acompanhando Monteiro em visitas a canteiros de obras, onde suas perguntas sobre segurança e áreas de lazer tornaram-se lendárias entre os engenheiros, dizia a reportagem. A matéria incluía uma foto tirada à distância, mostrando Eduardo e Júlia de mãos dadas, observando a construção do residencial Novo Horizonte. A expressão de orgulho no rosto de Eduardo, ao olhar para a menina, capturava perfeitamente o vínculo que haviam desenvolvido. Numa tarde de quarta-feira, enquanto Eduardo participava de uma videoconferência em seu escritório na mansão, Dona Conceição bateu à porta com expressão preocupada. Senhor Eduardo, tem alguém na porta querendo falar com o senhor. São da Polícia Federal. Eduardo sentiu um frio na espinha. Apesar de todos os esforços para regularizar a situação da empresa e corrigir os erros do passado, sempre temia que algum novo esquema de Marcelo e Carla fosse descoberto, complicando ainda mais sua situação. Na sala de estar, 2 agentes federais aguardavam com expressões graves. Eduardo os cumprimentou, tentando manter a calma. Senhor Monteiro, sou o agente Silva. Este é o agente Costa. Estamos aqui porque novas evidências surgiram no caso envolvendo seu irmão e sua ex-esposa. Eduardo assentiu, tenso. Algum problema com a empresa? Não diretamente, senhor. Lamente, senhor. Na verdade, as novas evidências confirmam que o senhor não tinha conhecimento dos esquemas. O documento apresentado pela menina Júlia foi fundamental para desvendar toda a operação. A partir dele, conseguimos rastrear contas no exterior e uma rede de empresas fantasmas que vai muito além do que imaginávamos inicialmente. Eduardo sentiu um misto de alívio e preocupação. E quanto a Marcelo e Carla, ambos estão colaborando com as investigações em troca de possíveis reduções de pena. As informações fornecidas por eles nos levaram a um esquema maior de propinas, envolvendo fiscais de obras e funcionários públicos. Havia um plano sistemático para aprovar materiais de baixa qualidade, o que poderia ter consequências catastróficas para os moradores dos edifícios. Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. Meu Deus, eu não fazia ideia da dimensão disso tudo. O senhor teve sorte que a situação foi descoberta a tempo, comentou o agente Costa. Se não fosse pela coragem daquela menina, as consequências poderiam ter sido desastrosas, tanto financeiramente quanto em termos de vidas humanas. Quando os agentes partiram, após coletar mais algumas informações, Eduardo permaneceu na sala, atordoado com a magnitude do que poderia ter acontecido. O império que construíra com tanto esforço poderia ter se transformado não apenas em um esquema de fraude, mas em uma tragédia humana de proporções inimagináveis. Naquela noite, Eduardo cancelou todos os compromissos e levou Júlia para jantar na pizzaria do seu Giuseppe, um pequeno estabelecimento familiar no Bexiga que se tornara o favorito da menina. Enquanto a observava saborear entusiasticamente uma fatia de pizza margherita, sentiu uma onda avassaladora de gratidão. Sabia que você salvou muitas vidas, Júlia, comentou ele casualmente. Ela olhou para ele confusa, a boca suja de molho de tomate. Eu como? Aquele papel que você levou para a juíza. Ele não apenas impediu uma injustiça no meu divórcio, ajudou a descobrir problemas muito sérios nos prédios que minha empresa construía. Problemas que poderiam fazer as pessoas se machucarem. Júlia ficou séria, processando a informação. Então foi bom eu ter dito a verdade? Foi mais do que bom, pequena. Foi heróico. Ela sorriu, voltando sua atenção para a pizza. Não sou heroína. Só fiz o que minha mãe me ensinou. Ela sempre dizia que a verdade pode doer,
mas a mentira machuca muito mais. Eduardo estendeu a mão sobre a mesa, segurando a pequena mão de Júlia. Sua mãe estaria muito orgulhosa de você. E eu também estou. O sorriso dela iluminou o restaurante inteiro, e Eduardo soube naquele momento que faria qualquer coisa para manter aquele sorriso em seu rosto. O processo de adoção poderia ser longo e complicado, mas lutaria com todas as suas forças para que Júlia nunca mais tivesse que enfrentar a vida sozinha. Mais tarde, ao colocá-la na cama, Eduardo finalmente encontrou coragem para abordar o assunto que vinha evitando. Júlia, você gosta de morar aqui comigo? Ela assentiu enfaticamente. É o melhor lugar do mundo. Tenho meu próprio quarto. Posso fazer balé, tenho amigos na escola nova e tenho você. Eduardo sentiu o coração aquecer. E como você se sentiria se, em vez de ser apenas seu guardião temporário, eu me tornasse seu pai? Para sempre? Os olhos de Júlia se arregalaram. Você quer ser meu pai? De verdade? Ou de verdade? Com um papel assinado pelo juiz e tudo mais. Você gostaria disso? A resposta veio na forma de um abraço tão apertado que quase o derrubou da beira da cama. Júlia enterrou o rosto em seu peito e ele sentiu a umidade das lágrimas através da camisa. Isso é um sim? Perguntou acariciando os cabelos cacheados. Ela assentiu contra seu peito, incapaz de falar. Quando finalmente se afastou, seus olhos brilhavam de emoção. Posso te chamar de pai agora? Eduardo sentiu os próprios olhos marejarem. Nada me faria mais feliz, filha. O Centro de Detenção Provisória Feminino de Santana nunca recebera uma detenta como Carla Vilela. Acostumadas a mulheres de classes sociais menos privilegiadas, as agentes penitenciárias observavam com curiosidade a ex-socialite, que tentava manter a dignidade, apesar do uniforme padronizado e da ausência de seus cremes importados e joias de grife. Após 3 meses de detenção, Carla havia perdido o brilho que a caracterizava nas colunas sociais. Os cabelos, antes perfeitamente tingidos em um loiro platinado, agora exibiam raízes escuras. A pele, outrora impecável graças a tratamentos estéticos semanais, mostrava sinais de estresse. Mas a mudança mais visível estava em seus olhos. O olhar altivo dera lugar a uma expressão vazia, como se apenas agora compreendesse a magnitude de suas escolhas. Em seu 4º mês de gravidez, quando foi detida, Carla agora exibia uma barriga proeminente de 8 meses. Diferente das outras detentas grávidas, que recebiam visitas regulares de familiares trazendo enxovais modestos, ela enfrentava sua condição em completo isolamento. Marcelo, também detido, não podia visitá-la. Seus pais, fazendeiros tradicionais do interior paulista, haviam cortado relações ao verem o nome da família manchado nos jornais. As amigas do círculo social, outrora tão presentes em seus almoços beneficentes e vernissagens, haviam desaparecido como orvalhos sob o sol forte. Durante um check-up médico de rotina, a doutora Renata, obstetra responsável pelo acompanhamento das gestantes no sistema prisional, notou algo preocupante nos exames de Carla. Sua pressão está muito elevada, senhora Vilela, e há proteínas na urina, o que pode indicar pré-eclâmpsia. Seu histórico médico menciona hipertensão. Carla assentiu distraída. Desde os 30 anos, mas sempre controlada com medicação. A médica fez anotações em seu prontuário. Estou recomendando monitoramento diário e possível transferência para o hospital penitenciário, se os sintomas piorarem. A pré-eclâmpsia é uma condição séria que pode afetar tanto a mãe quanto o bebê. Carla apenas acenou com a cabeça, como se a informação mal a alcançasse. Sua mente estava longe, nas escolhas que a levaram àquela situação, no império que ajudara a construir e destruir, no casamento que transformara em farsa, na vida de luxo que agora parecia um sonho distante. As semanas seguintes foram marcadas por uma deterioração gradual de sua saúde. A pressão arterial continuava subindo, apesar da medicação. O inchaço nos tornozelos e nas mãos tornava-se mais pronunciado a cada dia. Os médicos expressavam preocupação crescente. Em uma manhã de domingo, enquanto as outras detentas recebiam visitas no pátio, Carla permanecia sozinha em sua cela, folheando uma revista antiga. Uma forte dor abdominal a fez dobrar-se sobre si mesma, um grito escapando involuntariamente de seus lábios. Ao colocar a mão entre as pernas, sentiu a umidade.
Mas não era o líquido amniótico que esperava. Era sangue. As 48 horas seguintes foram um borrão de luzes fluorescentes, vozes médicas urgentes e dor lancinante. Quando finalmente recobrou a consciência completa, estava em um leito hospitalar, tubos e monitores conectados a seu corpo. A doutora Renata estava ao seu lado, o rosto grave. Senhora Vilela, sinto muito. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas o bebê não resistiu. A combinação de pré-eclâmpsia severa com o descolamento prematuro de placenta causou um quadro irreversível. Carla recebeu a notícia em silêncio, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. O bebê, aquele que concebera como parte de um plano, uma ferramenta para suas ambições, havia se tornado real para ela durante os meses de gestação. Sentira seus movimentos, sonhara com seu rosto, imaginara como seria sua voz. E agora não havia nada. O que acontece agora? Perguntou sua voz quase irreconhecível. Fisicamente você precisa se recuperar. Passou por um procedimento cirúrgico de emergência e perdeu muito sangue. Precisará ficar internada por pelo menos 2 semanas. Quanto ao aspecto emocional, posso encaminhar você para acompanhamento psicológico. Nos dias que se seguiram, Carla mergulhou em um estado quase catatônico. Respondia mecanicamente às perguntas dos médicos. Ingeria alimentos quando instruída, tomava medicações sem questionar. Mas seus olhos permaneciam fixos em um ponto distante, como se seu espírito tivesse abandonado o corpo. Foi durante esse período que a notícia sobre a adoção de Júlia por Eduardo chegou até ela, através de uma guarda que comentou casualmente sobre a matéria que lera. Aquela menina teve sorte, dissera a agente, sem saber o impacto que suas palavras teriam. O empresário está mesmo determinado a adotá-la. Dizem que ele mudou completamente depois que ela entrou na vida dele. Algo naquela informação perfurou a bolha de apatia em que Carla havia se encerrado. Júlia, a pequena intrusa que havia desmoronado seu castelo de cartas, agora ocupava o lugar que deveria ser de seu filho, Eduardo. O homem que manipulara por anos encontrara uma nova família enquanto ela perdia tudo. O sentimento inicial foi de raiva, uma fúria cega que a fez atirar a bandeja de comida contra a parede, para choque da enfermeira que a trouxera. Mas, gradualmente, a raiva deu lugar a algo mais profundo, uma autorreflexão dolorosa e inédita. Pela primeira vez, Carla permitiu-se olhar honestamente para suas ações. Viu a ganância que a motivara, o vazio que tentara preencher com bens materiais, a frieza com que manipulara pessoas que confiavam nela. Viu como transformara um casamento em transação, um bebê em instrumento, uma empresa em mecanismo de fraude. E então, surpreendentemente, veio o alívio. Como se um peso enorme fosse removido de seus ombros. Já não tinha nada a perder, nada a esconder, nada a manipular. Estava reduzida à sua essência mais básica. Simplesmente Carla. Sem os Vilela, sem os Monteiros, sem as joias, sem o status. Quando recebeu alta do hospital e retornou à detenção, havia uma nova determinação em seus passos. Solicitou uma reunião com seus advogados e, para surpresa deles, instruiu-os a oferecer cooperação total com as investigações. Quero devolver tudo, declarou ela. Cada centavo desviado, cada obra de arte comprada com dinheiro sujo, cada joia escondida em cofres no exterior. Não quero acordos para redução de pena. Só quero fazer o que é certo, pela primeira vez na minha vida. Seus advogados a encararam como se tivesse enlouquecido. Argumentaram sobre estratégias legais, possibilidades de acordos mais vantajosos, maneiras de proteger ao menos parte de seu patrimônio. Carla os dispensou sem cerimônia. Contratem especialistas em rastreamento de ativos se for necessário. Quero cada centavo devolvido a Monteiro Construções. Nas semanas seguintes, Carla trabalhou incansavelmente com os investigadores, revelando detalhes do esquema que nem mesmo Marcelo havia mencionado. Contas secretas na Suíça, investimentos em paraísos fiscais, obras de arte armazenadas em portos francos em Genebra e Singapura, imóveis registrados em nome de testas de ferro, uma fortuna construída meticulosamente sobre mentiras e traições. Em uma tarde de quinta-feira, recebeu uma visita inesperada. Seu advogado entrou na sala de reuniões acompanhado por uma mulher
que ela não reconheceu imediatamente. Senhora Vilela, esta é a Dra. Luísa Campos, a juíza que presidiu seu caso de divórcio. Carla endireitou-se na cadeira, subitamente consciente de sua aparência desarrumada. A juíza, uma mulher de meia-idade com olhos perspicazes, observou-a atentamente antes de sentar-se. Senhora Vilela, estou aqui porque seu caso tomou um rumo incomum. Sua cooperação extraordinária nas investigações e sua insistência em abrir mão de qualquer benefício legal chamaram a atenção. Confesso que estou curiosa sobre suas motivações. Carla hesitou, incerta sobre como explicar a transformação que ocorrera dentro dela. Perdi meu filho, disse finalmente, sua voz baixa. E quando isso aconteceu, percebi que havia perdido muito mais ao longo dos anos. Minha integridade, minha humanidade, minha capacidade de sentir algo genuíno. Ela fez uma pausa lutando contra as lágrimas. Não posso trazer meu filho de volta. Não posso desfazer o mal que causei. Mas posso tentar consertar o que for possível. A juíza a estudou por um longo momento, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. O Sr. Monteiro iniciou o processo formal de adoção da menina Júlia, comentou ela, observando atentamente a reação de Carla. Carla sentiu uma pontada no peito, mas assentiu. Ela merece uma família que a ame. E Eduardo, ele sempre quis ser pai. Você não se opõe? Não tenho direito de me opor a nada. Só espero que eles sejam felizes. A juíza pareceu satisfeita com a resposta. Considerando sua cooperação excepcional, estou avaliando a possibilidade de conceder prisão domiciliar, em vez de regime fechado. Isso permitiria que continuasse a colaborar com as investigações em um ambiente menos restritivo. O alívio no rosto de Carla foi visível. Obrigada, meritíssima. Prometo não decepcionar sua confiança. 2 semanas depois, Carla foi transferida para um apartamento monitorado em Pinheiros, onde continuaria sob vigilância eletrônica enquanto o processo seguia. O local era simples, incomparável aos luxuosos ambientes aos quais estava acostumada, mas representava um novo começo. Em uma tarde de sábado, recebeu uma visita que jamais esperaria. Eduardo, acompanhado por Júlia, vê-los juntos. Ele, com um semblante mais relaxado do que jamais vira durante os 20 anos de casamento. Ela, com um brilho confiante nos olhos, causou uma emoção contraditória em Carla. Obrigado por nos receber, disse Eduardo, formal, mas não hostil. Júlia insistiu em vir. A menina deu um passo à frente, encarando Carla com uma mistura de curiosidade e cautela. Eu queria te ver, disse ela simplesmente. Meu pá, Eduardo disse que você perdeu seu bebê. Sinto muito. Carla sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. A sinceridade daquela criança, a mesma que havia desmantelado seus planos, agora oferecia condolências genuínas por sua perda. Obrigada, Júlia, respondeu, a voz embargada. Eu também sinto muito. Por tudo. Um silêncio desconfortável se instalou na pequena sala. Foi Júlia quem o quebrou. Você está ajudando a polícia a encontrar o dinheiro, né? Eduardo disse que isso vai ajudar muitas pessoas a manterem seus empregos. Carla assentiu. Estou tentando consertar meus erros, Júlia. Sei que não posso desfazer o mal que causei, mas espero ao menos minimizar os danos. A menina pareceu refletir profundamente sobre essas palavras. Minha mãe dizia que nunca é tarde para fazer a coisa certa. Carla sentiu um nó na garganta. Sua mãe parece ter sido uma mulher muito sábia. Ela era, confirmou Júlia com orgulho. Quando eu for adotada, vou colocar o nome dela no meu. Júlia Helena Oliveira Monteiro. Eduardo disse que posso. Carla olhou para Eduardo, surpresa pela generosidade daquele gesto. Ele apenas deu de ombros, como se dissesse que era o mínimo que podia fazer. É um nome lindo, comentou Carla sinceramente. Tenho certeza que sua mãe ficaria muito orgulhosa. Quando eles se preparavam para sair, Carla reuniu coragem para fazer o que planejara desde que soubera da visita. Júlia, eu queria te pedir desculpas. Por tudo. Pela maneira como te tratei no tribunal, por ter colocado você naquela situação difícil e principalmente por não ter sido o tipo de pessoa que sua mãe gostaria que estivesse perto de você. Júlia a estudou com aqueles olhos sábios demais para sua idade. Eu te perdoo, disse finalmente. Não para esquecer o que aconteceu,
mas para não ficar com raiva no coração. Raiva só machuca quem sente. Carla sentiu as lágrimas escorrerem livremente por seu rosto. Obrigada, Júlia. Espero um dia merecer esse perdão. Depois que eles saíram, Carla permaneceu sentada por horas, revivendo o encontro. Havia esperado recriminação, talvez até satisfação vingativa pela reviravolta em suas vidas. Em vez disso, encontrara compreensão e até mesmo compaixão. Naquela noite, pela primeira vez desde a perda do bebê, Carla conseguiu dormir sem pesadelos. Em seu sonho, via-se caminhando por um jardim ensolarado, ao lado de uma mulher que reconheceu instintivamente, como Helena, a mãe de Júlia. Não trocavam palavras, apenas caminhavam lado a lado, em uma paz que transcendia explicações. Acordou com uma sensação de propósito renovado. O caminho à sua frente seria longo e difícil, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava na direção certa, não por medo da punição ou esperança de recompensa, mas porque, finalmente, compreendia o valor da verdade pela qual Júlia lutara tão bravamente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Eduardo acompanhava Júlia até seu quarto após um longo dia. A visita a Carla havia sido emocionalmente desgastante para ambos, embora por razões diferentes. "Você está bem, pequena?" perguntou ele enquanto a menina escovava os dentes. Júlia assentiu, pensativa. Ela parecia triste, não como antes no tribunal. Um tipo diferente de triste. "Acho que ela está realmente arrependida", comentou Eduardo, surpreso com a própria capacidade de ver humanidade em alguém que o havia traído tão profundamente. "Isso é bom, né?" perguntou Júlia, subindo na cama. "Quer dizer que ela pode mudar e ficar melhor." Eduardo sorriu mais uma vez, impressionado com a sabedoria natural da menina. "Sim, acho que sim. Todos merecemos uma segunda chance quando estamos realmente arrependidos." "Até o tio? Marcelo?" A pergunta pegou Eduardo de surpresa. Marcelo, seu irmão, seu sócio, o homem que traíra sua confiança de todas as formas possíveis. A ferida ainda estava aberta demais para que pudesse responder com a mesma generosidade que Júlia demonstrava. "Isso é mais complicado, filha", respondeu finalmente. "Mas talvez um dia possamos falar sobre isso também." Júlia pareceu satisfeita com a resposta. Acomodou-se sob as cobertas, abraçando o coelho de pelúcia que a acompanhava desde o primeiro dia na mansão. "Pai", chamou ela, usando o termo que ainda soava novo e precioso para ambos, "acho que minha mãe gostaria de você." Eduardo sentiu o coração aquecer. Eu teria ficado honrado em conhecê-la, Júlia, e prometo que sempre honrarei sua memória, cuidando do tesouro que ela deixou para o mundo. Júlia sorriu, seus olhos já pesados de sono. "Nós três somos uma família agora, não é? Você, eu e a memória dela." "Sim, minha pequena", confirmou Eduardo, beijando sua testa. "A família mais especial que eu poderia imaginar." Os meses passaram com a velocidade que só o tempo preenchido por propósito e afeto consegue alcançar. A mansão no Jardim Europa, antes um espaço de ostentação fria, transformou-se completamente. As paredes que antes exibiam obras de arte caríssimas, escolhidas mais pelo valor de mercado do que por apreço estético, agora mostravam desenhos coloridos, fotografias de passeios e momentos espontâneos, capturados no dia a dia de pai e filha. O quarto de Júlia, inicialmente decorado às pressas com móveis luxuosos, ganhou personalidade própria. As paredes foram pintadas de um azul turquesa vibrante, cor escolhida pela própria menina. Uma estante acomodava livros infantis, coleções de conchinhas e pedrinhas coloridas recolhidas durante passeios na praia do Guarujá, e pequenos troféus de competições escolares. No teto, adesivos de estrelas formavam constelações que brilhavam no escuro. Um projeto de fim de semana que Eduardo e Júlia haviam realizado juntos, seguindo um mapa astronômico real. Em uma manhã ensolarada de sábado, Rafael chegou à mansão com uma pasta de documentos debaixo do braço e um sorriso que não conseguia conter. "Tenho notícias", anunciou ele, enquanto era conduzido ao Jardim dos Fundos, onde Eduardo e Júlia tomavam café da manhã ao ar livre. "Bom dia, tio Rafael", exclamou Júlia, a boca suja de geleia de morango. "Quer panquecas?" O pai fez com formato de animais. "Essa aqui é um elefante, olha." Rafael sorriu, encantado com a naturalidade com que Júlia agora se referia a Eduardo como pai. "Bom dia, princesa",
As panquecas parecem deliciosas, mas já tomei café. Na verdade, vim trazer uma novidade muito especial para vocês dois. Eduardo serviu uma xícara de café para o advogado, tentando disfarçar a ansiedade. Espero que sejam as boas notícias que estamos esperando. Rafael assentiu, tirando um documento da pasta. A juíza doutora Luísa Campos acaba de assinar a sentença final do processo de adoção. Está tudo aqui. A partir de hoje, Júlia Helena Oliveira Monteiro é oficialmente sua filha, Eduardo. Júlia deixou cair o garfo, os olhos arregalados. É verdade? Já aconteceu? Não vamos mais precisar ir ao fórum. É verdade sim, princesa, confirmou Rafael. A juíza ficou muito impressionada com os relatórios dos psicólogos e assistentes sociais. Disse que raramente viu uma adaptação tão bem-sucedida e um vínculo tão forte estabelecido em tão pouco tempo. Eduardo sentiu um nó na garganta ao pegar o documento nas mãos. Ali estava em papel oficial o reconhecimento legal do que seu coração já sabia há meses. Júlia era sua filha, em todos os sentidos que importavam. E tem mais, continuou Rafael. A juíza vai se aposentar no próximo mês e expressou o desejo de que a cerimônia oficial de entrega da certidão aconteça antes disso. Ela disse que gostaria de encerrar sua carreira com um final feliz, em meio a tantos processos difíceis. Júlia pulou da cadeira e correu para abraçar Eduardo, que ainda segurava o documento, os olhos marejados. Agora é para sempre, pai. Para sempre de verdade. Eduardo a abraçou com força, incapaz de conter a emoção. Sim, minha pequena, para sempre. Rafael observava a cena com um sorriso emocionado. Conhecia Eduardo há mais de 15 anos e jamais o vira tão feliz, nem mesmo nos momentos de maiores conquistas profissionais. Há mais uma coisa, disse ele quando pai e filha finalmente se separaram do abraço. As investigações conseguiram rastrear mais valores desviados em contas offshore. Com a colaboração de Carla e as informações fornecidas por Marcelo, foi possível recuperar quase 90% do montante total. A empresa está praticamente saneada. Eduardo assentiu, grato, mas já não tão preocupado com esse aspecto quanto estaria meses atrás. Suas prioridades haviam mudado drasticamente. O que acontecerá com Carla e Marcelo agora? Perguntou, tentando manter o tom neutro, embora Júlia pudesse sentir a tensão em sua voz. Carla continuará em prisão domiciliar, provavelmente por mais um ano, considerando a extensão de sua colaboração. Quanto a Marcelo, bem, a situação dele é mais complicada. Ele era o mentor principal do esquema, e apesar de estar colaborando, o volume de evidências contra ele é substancial. O juiz determinou 5 anos em regime semiaberto. Eduardo fechou os olhos por um momento. Apesar de tudo, Marcelo ainda era seu irmão. Havia uma dor que persistia, uma sensação de perda que ia além da traição financeira. Júlia, percebendo a tristeza do pai, segurou sua mão. Tá tudo bem, pai. As pessoas podem mudar, lembra? A gente conversou sobre isso depois de visitar a tia Carla. Eduardo sorriu, mais uma vez impressionado com a maturidade emocional de sua filha. Você tem razão, pequena. Talvez um dia possamos reconstruir algum tipo de relação. Não será como antes, mas família é família, completou Júlia com a simplicidade profunda que a caracterizava, mesmo quando eles erram muito. Rafael, testemunha silenciosa daquele momento, pigarreou para disfarçar a emoção. Bem, acho que vocês dois têm muito o que comemorar hoje. A cerimônia oficial com a juíza está marcada para a próxima sexta-feira, às 10 horas. Quando Rafael partiu, Eduardo e Júlia permaneceram no jardim, planejando como celebrariam aquele momento tão esperado. Decidiram organizar uma pequena festa após a cerimônia, convidando apenas as pessoas que haviam sido importantes durante aquela jornada. Dona Conceição, a governanta que cuidava de Júlia com tanto carinho, professora Débora da escola de balé, que acolhera a menina com sensibilidade especial, Dr. Paulo, o psicólogo que os acompanhara durante o processo de adoção, e algumas poucas amizades que se mostraram genuínas, mesmo nos momentos mais difíceis. Na semana seguinte, vestidos com suas melhores roupas, Eduardo e Júlia se apresentaram no gabinete da doutora Luísa Campos. A juíza, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar sereno, recebeu-os com um sorriso caloroso. Senhor Monteiro, Júlia,
É com grande satisfação que os recebo hoje. Em quase 30 anos de magistratura, poucos casos me tocaram tão profundamente quanto o de vocês. Eduardo inclinou a cabeça em agradecimento, enquanto Júlia, num vestido azul claro e sapatilhas combinando, observava curiosa os detalhes da sala. As estantes repletas de livros jurídicos, os certificados emoldurados, a bandeira do Brasil ao lado da mesa. Como sabem, estou prestes a me aposentar, continuou a juíza, e confesso que levarei a história de vocês como uma das mais significativas da minha carreira. Ver como uma situação que começou de maneira tão tumultuada transformou-se em algo tão belo é um lembrete do que realmente importa no sistema judicial, não apenas a aplicação fria da lei, mas os resultados humanos que ela pode proporcionar. A juíza então abriu uma pasta sobre a mesa e retirou um documento oficial. Este é o certificado de adoção plena. A partir de hoje, Júlia Helena Oliveira Monteiro é, para todos os efeitos legais, sua filha, Sr. Monteiro. Todos os direitos e responsabilidades parentais são transferidos para o senhor, e o vínculo criado é permanente e irrevogável. Eduardo recebeu o documento com mãos ligeiramente trêmulas. Júlia, ao seu lado, esticava o pescoço para ver o papel. "Tem meu nome novo aí?" perguntou ela ansiosa. A juíza sorriu, inclinando-se para mostrar a ela. "Bem aqui, vê? Júlia Helena Oliveira Monteiro. Mantivemos o sobrenome da sua mãe biológica como vocês solicitaram e acrescentamos o Monteiro." Júlia passou o dedo sobre o nome impresso, um sorriso iluminando seu rosto. "É perfeito. Assim tenho um pedacinho da minha mãe sempre comigo e um pedacinho do meu novo pai também." Eduardo precisou morder o lábio para conter a emoção. A juíza, igualmente tocada, pigarreou antes de continuar. "Há uma tradição nestes casos, uma pequena cerimônia simbólica. Júlia, você gostaria de bater o martelo judicial para oficializar sua adoção?" Os olhos da menina se arregalaram. "Posso mesmo?" A juíza assentiu, entregando-lhe o pequeno martelo de madeira. Com solenidade surpreendente para alguém tão jovem, Júlia ergueu o martelo e o bateu 3 vezes na base de madeira. "Agora é oficial", declarou a juíza com um sorriso. "Parabéns, família Monteiro." Ao saírem do fórum, foram recebidos por um pequeno grupo de jornalistas. O caso havia ganhado notoriedade não apenas pelo escândalo inicial, mas pela extraordinária história de redenção que se seguiu. Eduardo, normalmente reservado com a imprensa, decidiu fazer uma breve declaração. "Hoje marca o início oficial de uma jornada que, na verdade, começou no momento em que esta corajosa menina entrou na minha vida", disse ele, o braço em volta dos ombros de Júlia. "Ela me ensinou que família não é definida por sangue ou papéis, mas pela escolha diária de amar e proteger um ao outro. Estamos muito felizes e gratos a todos que nos apoiaram durante este processo." Um repórter perguntou sobre os novos empreendimentos sociais da Monteiro Construções, que haviam se multiplicado nos últimos meses. "Nossa empresa passou por uma profunda transformação", respondeu Eduardo. "Além dos projetos habitacionais de baixo custo que iniciamos recentemente, estamos lançando a Fundação Helena Oliveira, em homenagem à mãe da minha filha. A fundação se dedicará a apoiar crianças em situação de vulnerabilidade e a melhorar as condições dos abrigos de acolhimento em São Paulo." Júlia, que não estava acostumada aos holofotes, manteve-se próxima ao pai, mas seu rosto demonstrava orgulho ao ouvir o nome da mãe sendo honrado daquela forma. De volta à mansão, a pequena celebração que haviam planejado já estava sendo preparada. O jardim fora decorado com balões coloridos e faixas que diziam "Bem-vinda oficialmente, Júlia Monteiro" e "Parabéns, família Monteiro." Uma mesa de doces com todos os favoritos de Júlia fora arrumada sob a pérgola coberta de jasmins. Enquanto os convidados chegavam, Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Era Marcelo ligando do centro de detenção. "Eduardo, sei que provavelmente não quer falar comigo, mas precisava te ligar hoje", disse a voz hesitante do irmão. "Rafael me contou sobre a adoção oficial. Eu queria dizer que estou feliz por você." Eduardo sentiu um turbilhão de emoções contraditórias: raiva, mágoa, nostalgia e, surpreendentemente, uma pontada de compaixão. "Obrigado, Marcelo", respondeu após um momento de silêncio. "Ainda é difícil para mim
entender tudo o que aconteceu entre nós. Eu sei, admitiu Marcelo, a voz embargada, e não espero seu perdão nem mesmo sua compreensão. Só queria que soubesse que, apesar de tudo, estou genuinamente feliz que você tenha encontrado algo bom em meio a toda essa bagunça que eu ajudei a criar. Eduardo respirou fundo. Júlia diz que as pessoas podem mudar, se realmente quiserem. Ela tem uma sabedoria que ainda me surpreende. Ela parece ser uma criança especial, comentou Marcelo. Espero um dia ter a chance de conhecê-la adequadamente. Se você permitir. Talvez, Marcelo. Não posso prometer nada agora, mas talvez com o tempo. Quando desligou o telefone, Eduardo encontrou Júlia esperando por ele na porta da varanda, seu rosto refletindo preocupação. Era o tio Marcelo? Perguntou ela, perspicaz como sempre. Eduardo assentiu. Ele ligou para nos dar parabéns. Júlia considerou isso por um momento. Você ainda está triste com ele? Não era uma pergunta, mas uma constatação simples. É complicado, filha. Quando alguém que amamos nos machuca profundamente, a dor não desaparece de uma hora para outra. Júlia pegou sua mão. Minha mãe dizia que perdoar é como limpar um machucado. Dói no começo, mas depois ajuda a curar. Eduardo sorriu, acariciando os cabelos cacheados da filha. Sua mãe era uma mulher muito sábia. Vou pensar nisso, prometo. Mas hoje é dia de celebração, não de preocupações. Vamos? A festa foi simples, mas repleta de alegria genuína. Dona Conceição trouxe um bolo de chocolate com morangos, favorito de Júlia. A professora Débora anunciou que a menina havia sido selecionada para um papel de destaque na próxima apresentação da escola de balé. Os poucos amigos presentes trouxeram presentes e abraços calorosos. No final da tarde, quando os últimos convidados já haviam partido, Eduardo e Júlia sentaram-se no balanço do jardim, observando o pôr do sol que tingia o céu de tons alaranjados e rosados. Foi o melhor dia da minha vida, declarou Júlia, recostando-se contra o pai. Melhor até que o dia que ganhei o primeiro lugar na feira de ciências. Eduardo riu, lembrando-se do entusiasmo dela com o projeto sobre sistema solar que haviam construído juntos. Foi um dia muito especial mesmo. Mas sabe de uma coisa? É apenas o começo de muitos dias especiais que teremos juntos. Júlia sorriu, sonolenta, após as emoções do dia. Pai, você acha que minha mãe estaria feliz hoje? Eduardo beijou o topo de sua cabeça. Tenho certeza absoluta, pequena. Ela criou uma filha incrível, corajosa e de coração puro. Como não estaria orgulhosa? Às vezes sinto como se ela estivesse aqui, confessou Júlia em voz baixa. Não vendo, mas sentindo, sabe? Como se pudesse me ver de algum lugar. Acho que ela pode, respondeu Eduardo, olhando para o primeiro brilho das estrelas que começavam a pontilhar o céu. E acho que ela está muito feliz por você ter encontrado um lugar onde é amada e valorizada exatamente como merece ser. Júlia bocejou, os olhos pesados. Eu te amo, pai. Eu também te amo, minha pequena, mais do que jamais imaginei ser capaz de amar alguém. Eduardo a carregou nos braços até seu quarto, agora um santuário personalizado que refletia sua personalidade vibrante. Enquanto a ajudava a se preparar para dormir, pensou em como sua vida havia se transformado completamente em menos de um ano. Da mansão fria e impessoal ao lar acolhedor que agora compartilhavam. Da solidão disfarçada de sucesso empresarial, à plenitude de ser pai. Da traição que quase o destruíra, à redenção que encontrara nos olhos inocentes de uma criança que tivera a coragem de dizer a verdade. 5 anos depois. O amplo salão de festas do Hotel Unique, um dos mais icônicos de São Paulo, estava decorado com elegância discreta. Arranjos de flores brancas e azuis adornavam as mesas, enquanto luzes suaves criavam uma atmosfera acolhedora. Uma faixa discreta anunciava 5 anos da Fundação Helena Oliveira e 10º aniversário da adoção de Júlia. Eduardo Monteiro, agora com 67 anos, cabelos completamente grisalhos e linhas de expressão que falavam de uma vida intensa, ajustava a gravata diante do espelho no camarim improvisado. Nos últimos anos, sua imagem pública havia se transformado completamente. O outrora sisudo magnata do setor imobiliário tornara-se um dos maiores filantropos do país, respeitado não apenas por seu sucesso empresarial, mas principalmente por sua dedicação a causas sociais.
Nervoso com o discurso, pai. A voz vinha da porta. Júlia, agora com 12 anos, entrava no camarim. A menina tímida e desnutrida de 5 anos atrás havia se transformado em uma pré-adolescente confiante, de olhos brilhantes e sorriso fácil. Os cabelos cacheados, agora mais compridos, estavam parcialmente presos em um coque elegante, combinando com o vestido azul turquesa, sua cor favorita desde sempre. Um pouco, admitiu Eduardo, sorrindo para a filha através do reflexo. Você sabe que prefiro ação a palavras. Júlia se aproximou, ajeitando a gravata que o pai acabara de ajeitar. Você vai se sair bem. Só fale do coração, como sempre me diz para fazer. Eduardo virou-se para encará-la maravilhado, como acontecia frequentemente com a maturidade e sabedoria daquela jovem. Quando foi que você ficou tão crescida e sensata, hein? Aprendi com o melhor, respondeu ela com um sorriso maroto. Um leve toque na porta interrompeu o momento. Era a doutora Luísa Campos, a juíza aposentada que oficializara a adoção de Júlia. Nos últimos anos, ela se tornara uma amiga próxima da família e membro ativo do conselho da Fundação Helena Oliveira. Estão todos aguardando vocês dois. Estrelas da noite, anunciou ela com um sorriso caloroso. E devo dizer, Júlia, que você está absolutamente deslumbrante. Obrigada, doutora Luísa, respondeu Júlia, fazendo uma pequena reverência teatral. A senhora também está linda. Quando entraram no salão principal, foram recebidos com aplausos calorosos. O evento reunia uma mistura eclética de pessoas, executivos da Monteiro Construções, representantes de ONGs parceiras da Fundação, crianças e adolescentes beneficiados pelos programas sociais e personalidades influentes do cenário empresarial e político paulistano. Eduardo notou, com um misto de surpresa e apreensão, que Carla estava entre os convidados. Após cumprir sua pena em regime domiciliar, ela havia se mudado para o interior de São Paulo, onde vivia discretamente, dedicando-se a trabalhos voluntários em hospitais. Suas visitas à capital eram raras, e esta era a primeira vez que comparecia a um evento social relacionado à família Monteiro desde o divórcio. Júlia também a avistou e, para surpresa de Eduardo, acenou cordialmente. Nos últimos anos, a menina mantivera contato esporádico com Carla, inicialmente através de cartas supervisionadas e, mais recentemente, com encontros ocasionais. Eduardo, a princípio relutante, acabara aceitando esse vínculo, reconhecendo que a ex-esposa havia demonstrado um arrependimento genuíno e uma transformação significativa. Mais surpreendente ainda era a presença de Marcelo, sentado discretamente em uma mesa afastada. Após cumprir 3 anos de sua pena de 5, ele recebera liberdade condicional por bom comportamento e colaboração contínua com as investigações. O relacionamento entre os irmãos permanecia delicado, marcado por encontros cuidadosamente orquestrados e conversas superficiais, mas o fato de Marcelo estar ali, naquela celebração, era um testemunho do longo e doloroso processo de reconciliação que haviam iniciado. Quando todos estavam acomodados, Eduardo subiu ao pequeno palco montado no centro do salão. Os murmúrios cessaram gradualmente, e um silêncio expectante tomou conta do ambiente. Boa noite a todos, começou ele, a voz firme ao microfone. Agradeço profundamente a presença de cada um de vocês nesta noite tão especial para mim e para Júlia. Estamos aqui para celebrar 2 marcos importantes. 5 anos da Fundação Helena Oliveira e 1 década desde que o destino, ou talvez algo mais, colocou em minha vida a maior bênção que um homem poderia receber. Eduardo fez uma pausa, buscando Júlia com o olhar. Ela sorriu encorajadora da primeira fila. Há 10 anos eu era um homem muito diferente do que sou hoje. Tinha riqueza material, sucesso profissional, reconhecimento público, mas vivia em um mundo de aparências e mentiras que nem mesmo eu compreendia completamente. Foi preciso que uma menina de 7 anos, armada apenas com sua coragem e um envelope amassado, invadisse um tribunal para me mostrar a verdade que eu não conseguia ou não queria enxergar. Murmúrios de aprovação percorreram o salão. A história de como Júlia entrara no tribunal, com o exame de DNA que desmascarara a fraude, tornara-se quase lendária nos círculos sociais paulistanos. Aquele momento poderia ter sido apenas o fim de algo, de um casamento, de uma parceria empresarial.
de uma etapa da minha vida. Mas em vez disso, tornou-se o início de algo muito maior. A coragem daquela criança não apenas evitou uma injustiça financeira, ela desencadeou uma série de investigações que revelaram problemas estruturais em edifícios que poderiam ter causado tragédias. Salvou empregos que estavam ameaçados pela corrupção. E, mais importante para mim, salvou minha própria humanidade. Eduardo respirou fundo, sentindo a emoção crescer. A Fundação Helena Oliveira nasceu dessa experiência transformadora. Nomeada em homenagem à mãe de Júlia, uma mulher que nunca conheci pessoalmente, mas cuja integridade e amor brilham através da filha que criou, a Fundação dedica-se a proteger crianças vulneráveis e garantir que elas tenham as oportunidades que merecem. Na tela atrás de Eduardo, começaram a passar imagens dos projetos realizados pela Fundação nos últimos 5 anos. Abrigos reformados com espaços adequados para estudos e lazer, escolas em comunidades carentes, equipadas com bibliotecas e laboratórios, programas de capacitação profissional para jovens, bolsas de estudo para crianças talentosas sem recursos. Nos últimos 5 anos, a Fundação atendeu mais de 5.000 crianças e adolescentes. Reformamos 12 abrigos em todo o estado de São Paulo. Construímos 3 escolas técnicas, implementamos programas de incentivo à leitura em 50 escolas públicas e oferecemos mais de 200 bolsas de estudo completas. Aplausos entusiasmados interromperam o discurso. Eduardo ergueu a mão, pedindo silêncio para continuar. Mas os números, por mais impressionantes que sejam, não capturam a essência do que realmente importa. O que realmente importa são as histórias individuais, as vidas transformadas, os sorrisos que voltaram a brilhar em rostos antes marcados pelo desamparo. Como o de Mateus, que aos 14 anos descobriu seu talento para a programação em um de nossos cursos e hoje, aos 19, desenvolve aplicativos educacionais. Ou o de Fernanda, que sonhava em ser médica e agora cursa o 3º ano de medicina na USP com nossa bolsa integral. Eduardo fez uma pausa, buscando novamente o olhar de Júlia. Mas nenhuma transformação foi tão profunda quanto a que ocorreu em mim mesmo. A menina que salvou tantas vidas sem sequer saber, salvou acima de tudo a minha própria vida. Ensinou-me sobre integridade, quando eu havia me perdido em compromissos morais duvidosos. Mostrou-me o significado de coragem quando eu me acomodara em uma existência de aparências. E, principalmente, revelou-me o poder do amor incondicional que não exige nada em troca, além da honestidade. A essa altura, muitos convidados já enxugavam lágrimas discretas. Júlia, na primeira fila, tinha os olhos marejados, mas mantinha um sorriso luminoso. Hoje, Júlia está completando 12 anos, embora só celebremos oficialmente seu aniversário na próxima semana. E quando olho para a jovem extraordinária que ela está se tornando, não posso deixar de sentir uma gratidão imensa à mãe que a criou nos primeiros anos de vida e plantou nela as sementes de caráter que florescem mais a cada dia. Por isso peço uma salva de palmas em memória de Helena Oliveira, uma mulher que nunca conheci, mas a quem devo a maior alegria da minha vida. O salão inteiro se levantou em uma ovação emocionada. Júlia enxugou discretamente uma lágrima que escorria por seu rosto. E agora, continuou Eduardo, quando os aplausos diminuíram, gostaria de chamar ao palco a verdadeira estrela desta noite, a razão de estarmos todos aqui, minha filha e meu maior orgulho, Júlia Helena Oliveira Monteiro. Júlia subiu ao palco com a graça natural que desenvolvera em anos de aulas de balé. Seu sorriso iluminava o ambiente enquanto se posicionava ao lado do pai. Boa noite a todos, disse ela, com uma segurança surpreendente para alguém tão jovem. Queria agradecer a presença de cada um de vocês nesta celebração tão especial para mim e meu pai. Os últimos 10 anos foram uma jornada incrível, cheia de aprendizados e alegrias. Ela olhou para Eduardo com evidente admiração antes de continuar. Muitas pessoas me perguntam como foi aquele dia no tribunal, o que me deu coragem para entrar com aquele envelope. A verdade é que, na época, não pensei que fosse algo extraordinário. Eu só sabia que era a coisa certa a fazer, porque minha mãe sempre me ensinou que a verdade é o caminho mais seguro, mesmo quando parece assustador. Júlia fez uma pausa, buscando rostos específicos na plateia. Olhando para trás,
Percebo que aquele momento mudou não apenas a minha vida, mas a de muitas pessoas. Alguns perderam coisas que valorizavam, outros encontraram coisas que nem sabiam que procuravam. Mas acho que todos nós aprendemos algo importante sobre recomeços e segundas chances. Seu olhar pousou brevemente em Carla, que assentiu discretamente, e depois em Marcelo, que baixou os olhos, visivelmente emocionado. A Fundação Helena Oliveira representa, para mim, a melhor maneira de honrar o legado da minha mãe biológica. Ela não teve a chance de me ver crescer, mas seu exemplo de integridade e amor continua vivo através de cada criança que ajudamos, cada oportunidade que criamos, cada futuro que transformamos. Júlia sorriu, olhando diretamente para Eduardo, e tenho a sorte imensa de ter encontrado não apenas um novo lar, mas um pai que abraçou esse legado com tanto amor e dedicação, que transformou uma perda em recomeço, uma dor em propósito. Pai, você sempre diz que eu salvei sua vida, mas a verdade é que você salvou a minha também. E juntos estamos tentando salvar muitas outras. Eduardo não conseguiu conter as lágrimas enquanto abraçava a filha, sob aplausos emocionados dos convidados. Quando se separaram, Júlia tinha mais uma surpresa. E agora, gostaria de anunciar oficialmente o novo projeto da Fundação, que será lançado no próximo mês, o programa Recomeços, dedicado a acolher e reintegrar mães que perderam a guarda de seus filhos por situações de vulnerabilidade, oferecendo capacitação profissional, apoio psicológico e acompanhamento jurídico para que possam reconstruir suas vidas e, quando possível, reunir-se com seus filhos. O anúncio foi recebido com entusiasmo. Este era um projeto que Júlia havia concebido pessoalmente, inspirada por histórias de mães que conhecera nos abrigos que visitava regularmente. Após os discursos, enquanto os convidados circulavam pelo salão durante o coquetel, Eduardo observava Júlia interagindo com naturalidade com pessoas de todas as idades e origens sociais. Ela tinha o dom especial de fazer cada pessoa se sentir valorizada e ouvida, uma qualidade rara mesmo entre adultos experientes. Ela é realmente extraordinária, comentou uma voz familiar ao seu lado. Eduardo virou-se para encontrar Carla, segurando discretamente uma taça de água com gás. Os anos haviam sido gentis com ela, apesar de tudo. Abandonara as joias ostensivas e as roupas de grife, optando por um estilo mais sóbrio e natural. Havia uma serenidade em seu olhar que nunca estivera presente durante os anos de casamento. Sim, ela é, concordou Eduardo, surpreendendo-se com a facilidade da conversa. O tempo havia suavizado as arestas da mágoa. Obrigada por permitir que eu mantivesse contato com ela, disse Carla, após um momento de silêncio. Sei que você teria todo o direito de me afastar completamente de suas vidas. Eduardo refletiu antes de responder. Júlia tem um coração generoso demais para guardar rancores. E aprendi muito com ela sobre o valor do perdão, não apenas para quem é perdoado, mas principalmente para quem perdoa. Carla assentiu, compreensiva. Ela me disse algo parecido uma vez, que perdoar não significa esquecer ou fingir que nada aconteceu, mas escolher não carregar o peso da raiva. Sabedoria que herdou da mãe. Certamente, comentou Eduardo. E que floresceu sob seus cuidados, acrescentou Carla genuinamente. Você é um pai maravilhoso, Eduardo. Melhor do que eu jamais imaginei que pudesse ser. Antes que Eduardo pudesse responder, foram interrompidos por Marcelo, que se aproximava hesitante. Eduardo. Carla? Cumprimentou ele formalmente. Desculpem a intromissão. Só queria agradecer pelo convite e parabenizá-los pelo trabalho incrível da Fundação. Houve um momento de tensão palpável, o passado pairando como uma sombra entre os três. Foi Carla quem quebrou o silêncio. O mérito é todo de Eduardo e Júlia. Eu apenas colaborei com as investigações, depois que tudo veio à tona. Marcelo assentiu, desconfortável. Ainda assim, é inspirador ver como algo tão positivo nasceu de nossos erros. Eduardo estudou o irmão. Os anos na prisão haviam envelhecido Marcelo prematuramente. Seus cabelos, antes apenas levemente grisalhos, estavam agora completamente brancos. As linhas em seu rosto falavam de arrependimento e reflexão. Júlia sempre diz que não são nossos erros que nos definem, mas o que escolhemos fazer depois deles, comentou Eduardo, estendendo uma mão conciliatória ao irmão.
E você tem feito escolhas melhores nos últimos anos. Marcelo aceitou o aperto de mão com evidente emoção. Estou tentando. O programa de mentoria empresarial para jovens ex-detentos que iniciei ano passado foi inspirado. Por ela também. Por sua capacidade de ver além das aparências e acreditar em segundas chances. Os 3 foram interrompidos pela própria Júlia, que se aproximava com um grupo de adolescentes. Pai, tia Carla, tio Marcelo, chamou ela animada. Quero apresentar a vocês o Mateus, a Fernanda e o Lucas, os 3 primeiros bolsistas da fundação que estão se formando este ano. O resto da noite transcorreu em um clima de celebração genuína. Eduardo observava com o coração pleno como sua filha navegava pelo salão, conectando pessoas, compartilhando histórias, construindo pontes entre mundos que, de outra forma, jamais se encontrariam. Quando os últimos convidados se despediram e apenas a família mais próxima permanecia, incluindo doutora Luísa, que se tornara uma espécie de avó postiça para Júlia, eles se reuniram para um momento mais íntimo no jardim do hotel, sob um céu estrelado de primavera. Um brinde, propôs doutora Luísa, erguendo sua taça de champanhe. Há 10 anos de uma das histórias mais extraordinárias que já testemunhei em minha carreira jurídica. A história de como a coragem de uma criança desmantelou um império de mentiras e construiu um legado de verdade e compaixão. Todos ergueram suas taças, inclusive Júlia, que tinha permissão especial para um pequeno gole de champanhe na ocasião. E há muitos anos mais, acrescentou Eduardo olhando diretamente para a filha, de descobertas, crescimento e propósito compartilhado. Mais tarde, ao retornarem para casa, Júlia estava inusitadamente silenciosa no banco traseiro do carro. — Tudo bem, pequena? Perguntou Eduardo, notando sua expressão pensativa. — Só estou pensando em como a vida dá voltas estranhas, respondeu ela após um momento. Se minha mãe não tivesse partido, eu nunca teria ido para a casa do tio Marcelo. Se eu não tivesse encontrado aquele exame, nunca teria ido ao tribunal. Se não tivesse ido ao tribunal, você nunca teria descoberto a verdade. E talvez aqueles prédios tivessem problemas sérios. E a fundação nunca teria existido. E tantas crianças não teriam sido ajudadas. Eduardo sorriu, impressionado com a profundidade de suas reflexões. É o que chamam de efeito borboleta. Pequenas ações podem ter consequências enormes e imprevisíveis. Acha que minha mãe estaria orgulhosa de tudo o que fizemos em nome dela? Eduardo olhou pelo retrovisor, encontrando os olhos da filha. Os mesmos olhos determinados que haviam entrado naquele tribunal 10 anos atrás, agora mais sábios, mas ainda brilhando com a mesma luz de integridade. Tenho certeza absoluta, meu amor. Ela ensinou você a valorizar a verdade acima de tudo. E você não apenas honrou esse ensinamento, mas o multiplicou de maneiras que ela provavelmente nem poderia imaginar. Júlia sorriu satisfeita com a resposta. Quando chegaram à mansão, agora um lar verdadeiro, repleto de fotografias, lembranças de viagens, troféus escolares e desenhos emoldurados. Eduardo acompanhou a filha até seu quarto, mantendo a tradição de uma breve conversa antes de dormir, mesmo que ela já fosse quase uma adolescente. Sabe, pai, disse Júlia, já deitada, hoje no evento quando vi você, tia Carla e tio Marcelo conversando civilizadamente, percebi algo importante. O quê? Que família não é sobre sangue ou papel, como você sempre diz. É sobre escolha. Cada dia, escolhemos quem amamos, quem perdoamos, quem queremos em nossas vidas. E às vezes as famílias mais fortes são aquelas que passaram por tempestades e decidiram reconstruir juntas. Eduardo sentou-se na beira da cama, maravilhado como sempre, com a sabedoria natural de sua filha. Você está absolutamente certa, pequena. E saiba que escolher você como minha filha foi a melhor decisão que já tomei na vida. Mesmo quando eu deixo meias espalhadas pelo quarto e esqueço de alimentar os peixes, provocou ela com um sorriso maroto. Mesmo assim, riu Eduardo. Especialmente assim. Ao apagar a luz do quarto, Eduardo parou por um momento na porta, observando o contorno da filha sob as cobertas. 10 anos haviam passado em um piscar de olhos. Em breve ela estaria na adolescência plena. Depois iria para a faculdade. Construiria sua própria vida. Mas ele sabia, com uma certeza que vinha do fundo da alma,
que o vínculo que haviam criado, não por sangue ou obrigação, mas por escolha mútua e amor diário, era indestrutível. Boa noite, pai, murmurou Júlia, já meio adormecida. Boa noite, meu amor, respondeu ele, fechando suavemente a porta. No corredor, Eduardo parou diante de uma fotografia emoldurada. Júlia aos 7 anos. No dia em que fora oficialmente adotada, seu rosto radiante de felicidade.